E lá... É uma população que está isolada, com muito pouco apoio, porque essas pessoas que estão sendo assassinadas, vamos dizer, a senhora descreveu, a pessoa atira e sai a pé sem nenhuma consequência. No entanto, são nomes conhecidos. São pessoas que têm consciência que estão correndo risco de vida e pedem ajuda. E por que esses assassinatos estão acontecendo? E os que aconteceram foram 5 assassinatos num período muito curto. Em 6 dias foram 4 assassinatos e de dirigentes sindicais, de lideranças conhecidas e provadas no campo brasileiro. Esses assassinatos, que têm a mesma característica, repito, eles vêm ocorrendo por quê? E daí a importância de uma ação imediata e uma resposta imediata do governo brasileiro e com a participação do parlamento também, para que as pessoas que estão nessa região, principalmente os mandantes dos crimes, aqueles madeireiros ilegais, percebam que o Brasil está de olho, que o Brasil não vai permitir com que esses crimes fiquem impunes, não é? É um combate à impunidade mesmo. Por que esses crimes de características iguais? Porque eram lideranças camponesas que estavam organizando essa população. Então, como eu disse, lá nessa região do norte de Rondônia e sul do Amazonas, já existem várias, o INCRA já atua lá, né, delimitando terra, fazendo assentamento, e esses agricultores estavam se organizando e já haviam requerido várias, por exemplo, autorização para fazer um manejo florestal aprovado, ou seja, não derrubar a floresta, mas utilizar a riqueza da floresta de modo sustentável. E isso faz frente à atividade ilegal dos madeireiros, aí que mata a liderança, eles acham que com a morte dos líderes o movimento se desfaz. E essa reação dos agricultores, ela também se desfaz com o tempo. O que a gente viu lá é que o Brasil conta com pessoas muito humildes, que sobrevivem com muita dificuldade, sem nenhuma assistência do Estado, e mais do que isso, eles têm sido os verdadeiros fiscais das florestas. Eles têm substituído, porque eles denunciam, e por isso eles estão sendo perseguidos. Tem gente pagando com a vida essas denúncias, pagando com a vida, né? Não é? Então, a gente fez essa audiência, foi algo muito dolorido, porque nós percebemos que a ausência do Estado é completa. E nós não queremos programas novos. Acho que o Brasil nem precisa. Nós temos programas que foram aprovados, as leis foram aprovadas e transformadas em programas de governo que não chegaram a essa região. Por exemplo, muitas comunidades não têm luz ainda. O telefone celular não chegou lá. Mas se você olha no mapa do Brasil, tanto Porto Velho, capital de Rondônia, como Lábrea, o município do Amazonas, tem telefonia celular, mas tem nas sedes do município. E nessas áreas? Não tem. O programa Terra Legal, que é o programa da regularização fundiária, que é muito importante, isso ajudaria muito a combater a violência no campo. O programa existe, mas não chegou lá. Pra você ter uma ideia, lá a perseguição ela não acontece apenas em áreas de conflito, em áreas cuja propriedade da terra esteja em disputa, não. Ela acontece em áreas do INCRA, porque os madeireiros entram, não querem saber onde estão entrando, não querem saber de tirar a madeira. E as pessoas que vivem, inclusive, nos assentamentos do INCRA, há 30 anos no território de Rondônia, porque os assentamentos no território do Amazonas são mais novos, mas muitos agricultores que estavam lá vivem nos assentamentos há 30 anos, não têm documento da terra. Então, eles não acessam o crédito, eles não podem produzir. Senadora, como é que se reverte uma situação dessa? Porque, como a senhora disse, assim, a gente pensa, o Legislativo já fez sua parte fazendo essas leis, né? Claro que uma comissão externa ajudando a pontuar. Exatamente. É importante. O governo, depois que aconteceram esses assassinatos, o governo federal ele tem reagido. E reagido de forma, é bom que a gente destaque isso aqui, de forma pronta. Houve uma primeira reunião com a coordenação do vice-presidente Michel Temer, que a presidente Dilma estava no Uruguai. E uma segunda reunião coordenada por ela própria, pela presidente Dilma, com 5 ministros. E de efeito prático, uma reunião dessa? Com 5 ministros e 3 governadores. Governador Jatene do Pará, Omar Aziz do Amazonas e governador Confúcio Moura do estado de Rondônia. E lá uma série de atividades foram aprovadas, entre elas uma presença das forças de segurança mais efetiva, e em comum acordo entre os municípios, os estados e o governo federal. Esteve presente a nossa audiência o comandante da Polícia Militar do Amazonas e o subdelegado-geral da Polícia do Amazonas, nós saímos de lá, mas eles ficaram, eles iriam fazer reconhecimento da área, porque vão montar 3 postos, 3 unidades de policiamento e mais uma delegacia do Amazonas. Rondônia tem uma delegacia lá já, precisa apenas dos postos avançados. Os governadores já encaminharam ao governo federal o pedido das tropas. Agora, a ação da segurança é importante, mas tão importante quanto essa ação são as outras ações de cunho mais social
para favorecer a população. Então, o objetivo nosso dos senadores é elaborar um relatório a partir desse diagnóstico feito para mostrar para a presidente. Nós vamos querer entregar na mão dela. Presidente, direcionar, olha, ajudar a direcionar. Exatamente, só não precisa de nada novo, presidente. Só ela precisa estar aqui, ó. Nessas áreas de conflito, nós vamos visitar 2 grandes áreas de conflito, já visitamos uma, falta irmos ao Pará ainda, mas vamos levantar as outras, que a Comissão Pastoral da Terra já tem, o próprio governo federal já tem esse levantamento. Então, para essas áreas, tem que haver uma prioridade de ação. O Terra Legal tem que chegar lá. Então, a senhora tem que estabelecer um prazo, olha, em 8 meses, em 12 meses, nós vamos ter as terras tituladas. Lá que não é difícil. O que é o Terra Legal? Nós aprovamos que para aquele poceiro que vive já há algum tempo na terra e que ocupa até 4 módulos fiscais, ou seja, 400 hectares na região amazônica, aproximadamente, eles receberão o título gratuitamente do governo federal. Quem ocupa um pouco mais vai pagar, mas vai pagar um preço venal, ou seja, um preço da terra, não é um preço caro. Viabiliza, né? Exatamente. A partir do documento, o meio ambiente pode agir, tanto o meio ambiente, o IBAMA, quanto os órgãos ambientais estaduais, concedendo as licenças para o uso sustentável da floresta. É isso que nós precisamos. Obrigada pela atenção, senadora. E a você também que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com a senadora Vanessa Graziotin, ela que faz parte da comissão externa do Senado Federal, que acompanha as investigações dos últimos assassinatos sobre a violência no campo. Eu estou falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.